Hoje eu preparei um conteúdo para você, advogado ou advogada, que quer começar a posicionar na internet e trazer novos clientes através do digital. Eu sei que você hoje já fatura, já tem uma equipe ou já recebe indicações todos os meses, mas nada é tão bom que não pode ser melhorado. Felipe, por que você está me falando isso? Porque as maneiras de buscar clientes atualmente, elas mudaram. Ou seja, algumas estratégias que funcionavam no passado, talvez elas não funcionem nos próximos anos por conta da mudança de conduta das pessoas. Vou te explicar por quê. Hoje em dia, você pode olhar ao seu lado dentro do shopping, dentro do cinema ou até mesmo uma fila de espera. O que as pessoas estão fazendo? Elas estão olhando para a palma da mão. Elas estão olhando para o celular. E o motivo delas estarem olhando para o celular é porque elas estão buscando entretenimento. Elas estão buscando estar no tempo livre naquele momentinho que ela tem. Só que a notícia boa, doutor e doutora, é que você pode entrar nesse tempo livre desse cliente seu. Eu não sei se hoje você trabalha com direito empresarial, com direito do trabalho ou até mesmo com direito de família. Porém, esses clientes, tanto o empresário como o empregado, como a mãe, hoje a maioria busca ou entender o problema ou solucionar ele dentro da internet. Alguns anos atrás, quando um cliente ele tinha algum problema, a primeira coisa que ele iria fazer seria o seguinte: ele iria no centro, ele ia buscar o carro dele, pegar indicações e ia buscar o melhor profissional. Só que hoje em dia, pela informação, pela essa velocidade que a gente tem de informação, um cliente hoje, quando ele tem algum problema ou ele quer fazer alguma cotação, a primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte: ele vai entrar no Google. A segunda coisa que ele vai fazer é entrar no YouTube. E a terceira coisa que ele vai fazer é entrar no Instagram. Agora eu te pergunto, doutor e doutora, hoje, com o trabalho que você faz hoje, esse serviço que você faz hoje, você já está posicionado na internet? Você já está preparado para receber essas pessoas que têm dúvidas, essas pessoas que precisam buscar soluções? Você está preparado para receber ele? Muitos dos escritórios vão falar que não, que estão em ponto físico, que estão recebendo indicações e até mesmo não tem tempo. Só que eu preparei um conteúdo especial para você hoje para te mostrar através de 3 dicas simples como que você pode iniciar a sua advocacia no digital, mesmo tendo um faturamento. E a primeira e principal dica é o posicionamento. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje seu escritório, eu sei que ele tem ponto físico, eu sei que ele é grande, porém deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro do digital, qual que é o tamanho do seu escritório hoje? Quantas landing pages, quantos sites, quantos criativos você vem fazendo? E eu tô perguntando isso porque hoje as pessoas vão buscar o problema dentro da internet. E existe o posicionamento. Felipe, o que significa posicionamento? Você está preparado para receber esse cliente e posicionado para receber aquele cliente que você deseja vender seu serviço. Parece simples, né? Mas eu vou explicar para você que talvez seja, mas quando você colocar algumas ações em prática, você vai conseguir chegar nesse cliente de maneira mais clara, de maneira limpa. Porque eu vejo muitos advogados reclamar que às vezes vai atender cliente e não vem aquele cliente bom, ou que às vezes o cliente que chama não é aquele cliente que é o perfil do escritório. Mas eu pergunto, qual que é seu posicionamento? Mas dentro do ponto físico você tem uma boa estrutura, você tem uma equipe. Agora dentro do digital, talvez você não está posicionado ou preparado. E Felipe, o que significa posicionamento? Significa definir qual vai ser seu nicho que você vai atuar, quem é seu cliente, quais são as dores que ele sente, o que ele pensa, quais são as rotinas que ele tem, quais são os hobbies que ele tem. Para quê? Para você produzir conteúdo específico para aquele cliente que você quer que chegue até o WhatsApp do escritório. E Felipe, a gente faz isso através de que maneira? Através do mapeamento. É através dessa primeira estratégia que eu tô te passando para você conseguir definir e identificar quem é esse cliente final que você quer conversar para chegar no WhatsApp. E a segunda dica, e a mais importante, que vai te ajudar bastante, é a produção de conteúdo. Porque depois que eu já defini quem é o cliente final, o que ele pensa, o que ele come, o que ele sente e o que ele precisa, agora eu preciso fazer o quê? Produzir conteúdo. Eu preciso gerar valor para esse cliente através da minha experiência e através daquele produto que eu defini, eu consegui chegar de maneira clara. Como assim, Felipe? Hoje, se eu sou advogado de família, eu trabalho só com problema de família. E a mãe que trabalha no escritório, ela tem um perfil. Então, quando eu vou fazer um atendimento, existem dúvidas que elas são básicas. Que dúvidas que são? Eu que trabalho com alimentos. Doutor, quanto que ele vai pagar a pensão alimentícia? Doutor, qual que é o valor que o pai deve pagar? Doutor, se eu não sei o endereço dele? Ou seja, essas dúvidas que são dúvidas frequentes, são as dúvidas e você vai começar a produzir conteúdo para esse cliente final, através
através desse mapeamento que você tem do seu dia a dia, do que você faz. Então, dentro da advocacia de família hoje, eu vejo muitas perguntas como: quando que o pai tem que pagar a pensão? Qual é o valor que ele tem que pagar? Hoje o pai, ele trabalha como autônomo, ele deve pagar quanto de pensão? Essas principais dúvidas são as dúvidas que eu retiro, que eu deixo, para quê? Para eu começar a produzir conteúdo para o meu cliente. Por quê? Através dessas dúvidas, vai haver o quê? Meu posicionamento dentro da internet, para eu o quê? Ter possibilidade de ter novos clientes chamando. Hoje a OAB, ela não permite que nós, como advogados, comercialize. Como a gente não pode comercializar, o que a gente precisa fazer? Gerar valor na vida do cliente. E como que eu consigo gerar valor na vida do cliente? Através das soluções e através dos problemas que você pode, primeiro, prevenir na questão do problema, e no outro ponto é o que? Solucionar. O que seria solucionar? Por exemplo, o cliente está com um problema trabalhista. Você vai explicar dicas para ele como que ele resolver. Um cliente, ele pode vir a ter problema trabalhista, ou seja, você vai prevenir ele desse problema. Logo, você vai ficar dentro da cabeça desse cliente para algum momento ele tomar alguma decisão, ele lembrar do seu escritório através das redes sociais. E o terceiro ponto, e o mais importante, é o setor comercial. Mas antes, me segue no canal para entender mais dicas de como se posicionar e ter mais clientes dentro da advocacia no digital. E Felipe, o que significa setor comercial? O que significa estar preparado para receber esses clientes? Gente, quando o cliente ele chama você no escritório, a primeira coisa que ele precisa é ter uma resposta imediata. Você já viu aqueles escritórios ou aquelas empresas que a gente vai chamar na internet, ela demora às vezes 5, 10, algumas demoram até dias para responder? Isso significa que se seu escritório está fazendo isso, provavelmente o cliente ele vai em outra pessoa, ele vai em outro escritório. Por quê? Porque hoje o lead ele quer um atendimento imediato. O cliente, quando ele chega para conversar com seu escritório, ele já tem 3 abas abertas de novos escritórios. Então você precisa ter uma estrutura preparada para receber esses leads, que é seu setor comercial. Nesse setor comercial é possível você verificar quantas pessoas chegaram através do número de anúncio seu, quantas pessoas atenderam a ligação, quantas pessoas fecharam o contrato e principalmente quantas pessoas não fecharam o contrato. E Felipe, por que você está me falando que é importante entender por que as pessoas não fecharam o contrato? Porque nós precisamos identificar quais são os motivos. Algumas pessoas não vão fechar porque elas não têm dinheiro. Algumas pessoas vão fechar porque elas não foram atendidas. Outras pessoas vão que desistiu. E por que é importante identificar isso? Porque a partir do momento que eu sei que o cliente não fechou porque está com falta de dinheiro, eu preciso entender que isso é o efeito. E onde que está a causa na falta de dinheiro? Na raiz, que é o quê? Produção de conteúdo. Será que esse conteúdo que eu estou produzindo, eu estou conseguindo falar para aquele público mesmo que eu estou querendo vender? Será que esse conteúdo que eu estou fazendo não tem nenhum ruído de comunicação? Porque tem alguns advogados que, por exemplo, querem vender para grandes mães que têm dinheiro e fazem vídeos. Pai não paga pensão, pai tá desempregado e fazem vídeos. Pai não paga pensão porque tá desempregado. Pai tem 2 filhos e paga R$200. Te pergunto, qual tipo de mãe que vai chegar no escritório? Mãe que tá desempregada, mãe que tem um pai que ganha pouco. Agora, por outro lado, se eu quero uma mãe que tenha condição financeira, eu preciso fazer vídeos de mães que têm condição financeira e estão solos. Falar sobre viagens, restaurantes, falar sobre o valor que ela tá recebendo, talvez com a renda do pai, esse valor pode subir pelo fato dele ter empresa, patrimônio, investimento. Então, ou seja, toda pessoa que não fecha, existe um motivo. E esse motivo, ele pode ser solucionado lá naquela raiz. Então, ou seja, você precisa hoje ter um comercial para você conseguir metrificar, identificar quantas pessoas vêm através do WhatsApp, quantas pessoas vêm diariamente, quantas pessoas vêm semanalmente, para você conseguir identificar o que você precisa melhorar dentro do seu escritório para fechar novos contratos, atrair novas pessoas e principalmente ajudar mais pessoas dentro do digital. Porque o que eu vejo muito hoje são advogados hoje que até faturam já, só que às vezes não tem essa visão desse novo mercado. E talvez por não ter essa visão, estão deixando de faturar 2, 3, até 4 vezes a menos do que poderia estar faturando. Mas por quê? Por falta às vezes de conhecimento, por falta às vezes de não entender esse novo mercado. Mas nós estamos aqui hoje para te ajudar, para te mostrar que é possível ter novos clientes, uma nova advocacia e principalmente ajudar muitas pessoas hoje que estão buscando hoje o seu WhatsApp, estão buscando você para resolver o problema dela.